a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra, nós agradecemos a ti, Senhor Deus, porque ela foi aberta e foi lida, e nós sabemos, ó Pai, que nem todas as pessoas do mundo têm o mesmo privilégio que nós temos, mas agora eu quero clamar, quero implorar ao Senhor que envie o teu Espírito Santo, que nos conceda graça, que o Senhor nos alimente com a tua palavra, que o Senhor nos exorte, nos corrija, nos repreenda, Pai, e nos ajude, Senhor Deus, a sermos cristãos, Pai, melhores, conforme a tua imagem e semelhança. Em nome do teu Filho Jesus que nós choramos e agradecemos. Amém. Através dos séculos, irmãos, a igreja, ela tem se levantado para pregar a mensagem do Evangelho. A igreja, ela está inserida na sociedade, ela é ativista social, ela se envolve com a cultura, ela cuida dos pobres, mas uma tarefa única e específica é somente da igreja, que é a pregação. Obra social, todo mundo se envolve. Justiça social, todo mundo pode se envolver. Mas uma tarefa única e exclusiva da igreja, restrita da igreja, é a pregação do Evangelho. E sempre, quando a igreja de Deus, no poder do Espírito Santo, se levantou para pregar o Evangelho, sempre ela foi vítima de oposição. Foi assim no século I com o apóstolo Paulo, quando ele pregou o Evangelho, logo foram levantados os judaizantes. Quando Paulo pregou a mensagem de salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, os judaizantes se levantaram e eles quiseram enganar aqueles que tinham sido convertidos ao Evangelho, dizendo que para ser salvos eles precisavam ter a fé em Jesus Cristo, mas também precisavam obedecer o calendário judaico, precisavam passar pela circuncisão e uma série de outros fatores. No século I, a igreja também sofreu do liberalismo, os libertinos que compreendiam a graça de Deus, mas usavam a graça de Deus como desculpa para viver uma vida completamente devassa. No século II nós temos o gnosticismo, no século III e para o final do século IV nós temos a conversão, ou a suposta conversão, ou até a adesão de Constantino, imperador romano, onde ele vai oficializar a religião cristã ou a fé cristã como a religião oficial do Império. E passa-se 1200 anos que são conhecidos como a Idade das Trevas. Até que um dia um monge chamado Martinho Lutero, no interior do seu quarto, ele abre a Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, e ele lê o que está escrito, e lá está escrito: o justo viverá pela fé. E então ele prega suas 95 teses contra as indulgências e a bula papal, que nós já estudamos isso no mês de outubro do ano passado, que foi celebrado os 500 anos da Reforma Protestante. Então Lutero liberta a consciência daquele povo para voltar e perceber que a salvação ela é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus somente. E então, agora na época da pós-reforma, nós temos o liberalismo teológico. O que é isso, Mateus? São pessoas que não creem que a Bíblia é um livro que não tem erros, não creem na inerrância bíblica. Eles creem, e os liberais, esses libertinos, eles pregam que Jesus Cristo ele morreu, mas não ressuscitou, que isso é
mentira dos discípulos e que ele apenas ensinou bons padrões de ética, de moral e de conduta para viver aqui na terra. Sendo assim, eles desfazem completamente o que Paulo falou na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, dizendo que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não há ressurreição, não há salvação e todos nós vivemos uma vida que não faz o menor sentido, vivemos num vácuo existencial. E como saber se eu e você, como você descobrir, já que nós estamos lidando com coisas espirituais, com coisas que dizem respeito à eternidade. A igreja se preocupa em lidar com a questão do casamento, com a questão do testemunho, com a questão do envolvimento social, com a luta pelos direitos dos pobres, com a alimentação dos famintos, em vestir os nus. Mas isso, irmãos, é responsabilidade da igreja, mas não é o fim principal da igreja. O fim principal da igreja é apresentar ao mundo. E se ele é justo e ele conhece todas as coisas, não há como eu e você escapar. E como você saber se você está vivendo uma fé bíblica, uma fé verdadeira? Penso eu que não há método melhor do que recorrer ao apóstolo Paulo, na carta de Romanos. E esta carta, irmãos, é uma carta que trata sobre o Evangelho. É a carta completamente evangélica, uma carta completamente cristocêntrica, porque ele vai pregar o Evangelho para a igreja de Roma. Aqui é o seguinte: Paulo já tinha pregado por toda aquela região, e ele queria agora ir para a Espanha, para levar o Evangelho para a Espanha. Sendo que para ir para a Espanha, ele precisava de uma igreja parceira, ele precisava de alguém para lhe apoiar. E Roma, como era uma cidade muito rica, a igreja de Roma tinha condições de financiar a viagem do apóstolo Paulo. Mas a igreja de Roma não conhecia. E ele, para se apresentar à igreja de Roma, ele escreve essa carta. Ele apresenta o evangelho que ele prega. No capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 7, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Nós vamos passar de forma panorâmica até chegar no texto que a gente leu para a exposição. Do versículo 1 até o versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai fazer como todo autor fazia naquela época. Ele vai dar a sua saudação e ele vai dizer quem ele é e o que ele faz. E ele diz no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, para pregar o Evangelho. Que Evangelho é esse? O Evangelho que diz respeito ao descendente de Davi, que foi crucificado e que ressuscitou dos mortos, a saber seu nome, Jesus Cristo. Do versículo 8 até o versículo 15, Paulo vai dizer do tremendo desejo, do tremendo amor que ele tinha pela essa igreja. Ele diz diante de Deus, ele fala assim, e ele conclama a Deus para ser sua testemunha, que ele tem orado incessantemente para uma igreja que ele não conhece, e que ele tem muito desejo de conhecer a igreja de Roma. E aí, no versículo 16, no versículo 17, ele vai tratar do assunto central dessa carta, que é o Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então, ele vai começar a falar da falência espiritual da humanidade, o porquê eu e você precisamos do Evangelho. Essa carta, ela contém 16 capítulos, se não me engano. E ela é a maneira mais sistemática que você encontra na Bíblia de exposição de doutrina. E Paulo se dedica a expor durante 3 capítulos a doutrina e a exposição do pecado. E é sobre esse o meu tema nessa noite: o pecado e a justiça de Deus para com a humanidade. No versículo 18, ele vai começar a falar do capítulo 1 da depravação do homem. Ele diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que trocam a verdade pela injustiça. Aqui ele está se referindo aos pagãos, aquelas pessoas que não se denominavam religiosos, aquelas pessoas que viviam uma vida devassa, que não ligavam para o dia de amanhã, eles só se importavam com o hoje e com o agora.
E a Bíblia vai falar, e neste caso não mais Paulo, agora o Espírito Santo, que foi quem o inspirou, vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão humana, daqueles que trocam a verdade pela injustiça. E ele vai começar a discorrer sobre esse assunto. Então, ele vai dizendo que os atributos de Deus são visíveis na natureza e que as pessoas, ao olhar para a natureza, conseguem perceber Deus, mas percebendo Deus, elas não amam, não adoram, não se prostram. Pelo contrário, elas procedem de forma completamente contrária ao que Deus manda, e não só procedem assim, como também aprovam as pessoas que fazem igual a ela. Eles fazem errado, eles mentem, eles são malignos, eles são mentirosos, eles se infamam de paixão uns pelos outros, eles são homicidas, eles são contenedores, eles são malignos, difamadores de Deus, aborrecidos, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes dos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição pelos seus familiares e sem misericórdia. Então Paulo vai dizer que os gentios, que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas estão completamente condenadas. Não há como essas pessoas chegarem no dia do julgamento e serem tidas como santas, como inocentes, porque eles conhecem a Deus pela natureza, mas conhecendo não glorifica. Pelo contrário, eles se vendem a todo tipo de maldade. Então nós entramos no capítulo 2. No capítulo 2, Paulo agora muda o foco da sua fala e ele traz dos pagãos para os religiosos, e no caso específico aos judeus. E ele vai dizer no versículo 5: mas segundo a dureza e coração impenitente, acumulas para ti ira para o dia da ira e o dia da revelação do justo juízo de Deus. Irmãos, há algumas pessoas que vivem como se Deus não fosse justo e como se Ele não fosse julgar a humanidade. Há pessoas que cometem pecado deliberadamente. Há pessoas que têm acesso à pornografia, que mentem, que desejam, que cobiçam, que são avarentos, como se Deus não fosse julgar e como se elas não fossem morrer. Eu pergunto para você, como é que está você nessa noite? Você se preocupa com o justo juízo de Deus? Ou você vive a sua vida como se nada fosse acontecer? Como se você morresse e você fosse direto para o céu, sem antes precisar se justificar diante de Deus? A dureza do nosso coração denuncia a nossa condenação. O que Paulo está falando é muito sério. Ele segue e ele continua acusando e denunciando o pecado dos religiosos. Então, ele chega no capítulo 3, e ele, no capítulo 1, no versículo 18, ele falou que os pagãos, que as pessoas que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, elas estão perdidas. No capítulo 2, ele falou que os religiosos, que os judeus, que aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não praticam, elas estão perdidas. Eles conhecem os 10 mandamentos, eles conhecem o sermão do monte, eles conhecem que quando o meu inimigo dá um tapa no lado da minha face, eu tenho que dar o outro lado. Eles conhecem que eu não posso adulterar. Mas você com certeza vai dizer: eu não adulterei. Mas Jesus Cristo falou, e se você só olhar com desejo no seu coração, você já adulterou. Jesus Cristo vai dizer que os assassinos não herdarão o reino do céu. E você, é fácil, eu nunca matei ninguém. Mas a Bíblia também diz que você só irá o seu irmão, você já é réu de juízo, você é um assassino. Os assassinos não herdarão o reino do céu. Ele conclui no capítulo 3, no versículo 10: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua eles urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura.
Os seus pés são velozes para fazer o mal. Eles são apressados para fazer aquilo que desagrada a Deus. Não conhecem o caminho da paz. E o pior, não há temor de Deus nos seus olhos. E aí, ele chega no versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. E aqui Paulo chega à conclusão de que todos pecaram e todos estão destituídos da presença gloriosa de Deus. E aí, meus irmãos, agora nós vamos entrar no versículo 21. E, meus irmãos, o leitor atento da palavra de Deus, quando ele começa a ler Romanos 1,18 e ele chega até Romanos 1,20, ele fica com seu coração amassado. Ele fica sem completa esperança. E quando chegamos no versículo 21, nós entramos no ar rarefeito da graça de Deus, ao ponto de Martin Lloyd Jones perguntar se existem palavras mais maravilhosas na Bíblia do que esse mais agora. Mas agora. Versículo 21 começa com a conjunção adversativa, seguida de um advérbio. Que é isso? Conjunção adversativa, ele está falando, ele está dizendo que todo mundo está condenado. Todo mundo está indo para o inferno, e o inferno separado de Deus. Então, quando ele chega no mais, ele vai mudar de assunto e vai fazer um contraste. E o advérbio agora, ele vai alterar o verbo. Que verbo é esse? Manifestou. A melhor tradução é da NVI, a Nova Versão Internacional, porque eles traduzem juntos. Mas agora, manifestou. O verbo conjugado no pretérito perfeito, fazendo uma clara alusão à manifestação de Deus, da sua graça. Como é essa graça? Em que essa graça foi manifestada? Porque no Antigo Testamento, antes, ela já era manifestada, mas ela era oculta. Ela era em forma de símbolos, em forma de sacrifícios, em forma de profecias. Ela não era clara. Mas João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é nesse momento em que a justiça de Deus, para a justificação do homem, ela é manifestada. E principalmente na sua obra da cruz do Calvário, ela se manifestou. E agora todos podem ver, não é mais escondida em um símbolo de matar um bezerro, de matar os animais. Ela não é mais escondida nas profecias que diziam lá em Isaías 53 que ele será moído pelos seus transgressores, ele será ultrajado, moído de Deus. E a Deus agradou com ele. Agora está escancarado. O Evangelho está exposto, está aberto. E é nesse Evangelho que a graça de Deus é revelada mediante a fé em Cristo somente. Versículo 22. Ele nos responde: como eu posso ter acesso a essa fé, a essa graça, a essa mensagem que foi manifestada? Como é que eu posso ter acesso à salvação? Como é que eu posso ver os portões do paraíso aberto para que eu possa entrar e lá estar com o meu Criador, com aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração?
Como é que eu, após a vida, vou me apresentar diante do justo juiz, sendo tão pecador que eu sou, e poder ser aprovado diante daquele que é triplamente santo? Não há como você se justificar. Você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode vender tudo que você tem e distribuir aos pobres. Você pode fazer tudo isso. Se você não tiver o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida, você vai para o inferno quando morrer. Porque somente Jesus Cristo é quem salva. A salvação vem mediante a graça pela fé em Jesus Cristo. A fé não é um objeto em si mesma, ela não é um fim em si mesma, ela é um fim em Cristo. Muitas pessoas, eu vou ser salvo pela fé que eu tenho, eu vou ser salvo pelo ato de crer que eu tenho. Não, você vai ser salvo não porque você crê, mas em quem você crê. A saber seu nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou de entre os mortos. Mas como assim? É preciso entender a justiça de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E como justo que é, Ele não pode simplesmente perdoar pecados. Como assim? Ele não pode apagar pecados. Porque Provérbios está escrito que aquele que perdoa o perverso é réu de juízo. E a sua natureza própria, a sua natureza santa própria, diz que ele, sendo santo, ele não pode se envolver com a iniquidade. Para explicar o que eu estou dizendo, vamos imaginar que nós vivemos um país que existe uma lei: aquele que matar será morto. E aí, por uma loucura, eu mato a Sara. Uma loucura. E eu chego diante do juiz, está lá a igreja toda vestida de branco, com a foto de paz, cartaz: eu quero paz, eu quero justiça, eu quero justiça. E aí eu chego diante do juiz e digo assim: doutor, me perdoe. O doutor está perdoado, vá-se embora. O que é que vocês que estão lá para assistir o meu julgamento vão clamar? Nós queremos justiça. E por que você acha, irmão, que você chegar lá no céu, com tudo que você cometeu, você vai chegar diante de Deus, pedir perdão, e Deus vai dizer: está perdoado, pode. Era necessário que alguém morresse. Era necessário que o seu pecado fosse justificado e o preço pela sua dívida fosse pago. Só, irmãos, que nós temos outra complicação. Por quê? Porque não é qualquer um que consegue atingir o padrão de perfeição de Deus. Não é qualquer um que consegue atingir o padrão de perfeição de Deus. Não é qualquer um que consegue obedecer os 10 mandamentos durante todos os dias de sua vida. Não é qualquer um que consegue obedecer o Sermão do Monte, por exemplo. O único que consegue obedecer e atingir o padrão de Deus é somente um: Jesus Cristo, o próprio Deus. O padrão de Deus de santidade é tão alto que somente Jesus Cristo pode atingir o seu padrão de perfeição. É por isso que ele nasceu de uma virgem, foi concebido por obra do Espírito Santo, e sem mácula ele foi para a cruz do Calvário, morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. E é por isso que Deus te perdoa, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus não olha para você, Deus olha para Cristo, e você está escondido nele. Você é um filho de Deus por adoção. Quando você deposita a sua fé, a sua confiança nesse Cristo maravilhoso, aí você vai experimentar a preciosidade, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Quão insondáveis são os teus caminhos,
quão inescrutáveis são os teus juízos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que fosse restituído? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas está ao alcance de quem essa salvação? O versículo 22, parte B, nos explica: porque não há distinção. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos que creem em Jesus Cristo recebem a justificação. E então eles têm tirado da sua vida o peso do pecado, o peso da desobediência, o peso de tentar agradar a Deus e não conseguir. Mas a nossa mente, ela logo se levanta e nos acusa, porque todo filho de Adão, ele é por natureza legalista, inclusive eu e você. Nós não aceitamos receber algo de graça. Nós queremos que nós sejamos dignos da nossa salvação. Nós queremos fazer alguma coisa para ajudar a Deus a nos salvar. É por isso que pessoas se explodem para tentar agradar a sua divindade. É por isso que pessoas fazem voto de viver no monastério sem falar nada durante 40 dias para tentar agradar a sua divindade. E se você tiver a oportunidade de conversar com alguma pessoa que faz isso, e se ela lhe for sincera, você vai perguntar: o que é que você sente? Você acha que o que você está fazendo vai lhe justificar? Você tem a confiança no que você está fazendo vai lhe justificar quando você morrer? A resposta é unânime. Se ele for sincero, ele vai dizer que não, que há um vazio dentro de mim, ao ponto de Agostinho fazer a seguinte oração: Senhor, dá-me a ti mesmo, porque a única coisa que vai me satisfazer é o Senhor. Porque se o Senhor me der o mundo todo, me der todos os reinos, todos os impérios, todas as majestades que puder nessa terra, eu ainda não vou ficar satisfeito. Porque a única satisfação capaz de preencher o coração do homem é o próprio Deus, é o Evangelho. E o Evangelho, ele está exposto para mim e para você. A oportunidade de arrependimento, a oportunidade de se consertar, a oportunidade de endireitar a nossa vida e caminhar nos caminhos do Senhor, ela está aberta para mim e para você. Isso se chama graça do Senhor. E agora eu queria tratar com vocês, para a gente já finalizar bem cedo hoje. Como saber se eu estou participando da graça de Deus? Se eu estou contado entre os eleitos de Deus? Se eu estou contado entre aqueles que foram justificados pela fé? Como saber? Jesus Cristo falou que se conhece a árvore pelo fruto. E para isso, nós vamos analisar um pouco a queda. Quando o homem caiu, ele teve o seu relacionamento quebrado em 3 dimensões. A primeira dimensão, e a cruel, a pior, foi dele, do homem com o Criador. E essa é a condição que influencia todas as áreas da sua vida. Porque se você que se diz salvo não tem o seu relacionamento restaurado com o Senhor, isso vai ser refletido na forma como você educa os seus filhos, na forma como você trata a sua esposa, vai ser refletido na forma como você lidar com as atividades da igreja, vai ser refletido em todas as esferas da sua vida. É o que o apóstolo Paulo mais tarde vai chamar de um homem carnal.
E essa, no meu ponto de vista, é a mais importante. Mas no segundo lugar, foi quebrado o relacionamento dele com a sua esposa, ou com o seu próximo, com o seu semelhante. É por isso que a guerra, é por isso que a violência, é por isso que a morte, é por isso que há tantos males, porque o homem teve a sua comunhão quebrada. Desculpa. Lá no jardim do Éden. Em terceiro lugar, a comunhão do homem foi quebrada com a natureza. A natureza, naquele momento, no momento do juízo, ela estava sendo representada pela serpente. E Deus falou que porá, o próprio Deus, quem prometeu que ele colocará inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Perceba que naquele texto, descendência da cobra está no plural, mas descendente da mulher é um só. É a primeira referência na Bíblia que se faz a Jesus Cristo. O descendente da mulher iria pisar na cabeça da cobra, e essa iria lhe ferir o calcanhar. Na cruz, Satanás feriu o calcanhar de Jesus, mas no domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscitou e pisou na cabeça do diabo, e ele está derrotado. Não quero entrar no mérito se ele está preso ou se ele está solto. Isso aí a gente vai fazer muito na escola bíblica de 2000. E a propósito, irmãos, você se matricula na escola bíblica, viu? Amém. Como eu estava falando, o relacionamento principal do homem é dele com o seu Criador. E é nessa esfera que eu quero me ater os últimos 5 minutos, 10 no máximo, 15, meia hora. Se você não desenvolver um relacionamento com o Senhor, a sua vida vai ser diretamente afetada. Se você não tomar uma decisão de ler a sua Bíblia, de se retirar, em busca de estar a sós com Deus, para buscar ouvir a sua voz, para buscar se relacionar com o Criador, e para pedir a Ele graça, para enfrentar as dificuldades da sua vida, você não vai viver a vida plena que Deus tem para você. Porque Deus não tem gotas do seu Espírito a derramar. Ele tem torrentes. Ele diz que fluirão rios de água viva. Você vai viver e você vai experimentar uma vida abundante. Agora, para isso, você deveria fazer um compromisso hoje com o Senhor de ler a sua palavra. Quem sabe nesse ano todo você lê a Bíblia toda. Talvez você seja crente há 50 anos, 30, 20, 10, nunca leu a Bíblia toda. Ainda está em tempo de você retornar para essas boas práticas, retornar para a comunhão da igreja. Desculpa que é a parte que nos toca, porque quarta-feira, irmãos, tem culto aqui na igreja, culto de doutrina. A maioria dos irmãos que não vêm, talvez não sintam nem falta de participar desse momento, o que denuncia a falta de amor pela palavra do Senhor. Para mim não ser mais pesado com as minhas palavras. Você pode e você deve se alimentar da sua palavra em casa, fazer uso de recursos das internet, das redes sociais, para se alimentar da palavra. E aqui, irmãos, nós não temos ciúmes. Você pode escutar o pregador que você quiser. Você pode escutar quem você quiser, pode doar, você escuta quem você quiser, desde que seja bom e seja bíblico. Agora vocês saibam que no dia que vocês ficarem doentes, quem vai visitar somos nós, por daqui. E se vocês morrer, o famoso só vem fazer o sepultamento se a família pagar e pagar caro.
Então é nós mesmo. Quarta-feira, eu estou usando o exemplo da quarta-feira, mas também poderia usar a escola bíblica. Mas também poderia usar, e aí, uma série de outros fatores. Mas por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a gente se preocupa com cada um de vocês. A gente pega a lista dos membros da igreja e lê, e ora, por cada um de vocês, acreditem ou não. A gente se reúne semana após semana pensando o que é que nós vamos fazer para esse povo se envolver nas atividades da igreja, para esse povo melhorar o relacionamento com o Senhor, para esse povo evangelizar, para esse povo viver uma vida que o Senhor tem. E a gente tenta de tudo. Mas às vezes a gente chega, faz uma programação, se dedica, se prepara, e o retorno da igreja, eu não vou não, é a mesma coisa, vão dizer a mesma coisa, já estou acostumado. É a mesma coisa. Irmãos, chegou o tempo de nós assumirmos a militância do cristianismo. Chegou o tempo, irmão. Chegou o tempo de nós partirmos para a luta dos direitos sociais. Chegou o tempo da gente invadir as escolas com a mensagem do Evangelho. Porque o mundo já penetrou e já está ensinando as minhas e as suas crianças, as nossas crianças, coisas terríveis. E essa palavra que o apóstolo Paulo nos traz é uma palavra de retorno ao Evangelho. Porque é muito provável que você seja um crente sentado no banco da igreja e não seja um evangélico. É muito provável que você participe de algumas coisas e você não desenvolva um relacionamento pessoal com seu Deus. É muito provável que na sua boca não tenha um cântico de louvor, uma palavra de oração. Mas hoje é um tempo de nós retornarmos para o Senhor. A sua graça, ela nos alcança, ela está aberta, a porta da graça está aberta. E você tome a sua decisão hoje de fazer um compromisso com o Senhor. Um compromisso verdadeiro. E é com o Senhor, não com a igreja. É com o Senhor, não com os pastores. É com o Senhor, não com o líder de departamento. É com o Senhor. Com o Senhor. E você poderia e deve começar pela sua casa, demonstrando o fruto do Espírito com aqueles que vivem com você. Você poderia compartilhar da mensagem do Evangelho no seu trabalho. Você poderia orar pedindo a Deus que esse ano eu quero levar pelo menos uma pessoa a Cristo. Você deveria tomar uma decisão pelo batismo. Você deveria tomar uma decisão para participar das atividades do reino de Deus. E elas são inúmeras. E elas não funcionam só aqui. Você poderia se envolver com a evangelização de lugares que ainda não foram alcançados. Você poderia se envolver com a evangelização dos sertões, com a evangelização do mundo. E se você não puder ir, você pode orar e você pode contribuir. E agora, irmãos, eu me lembro uma vez que o pastor Carlos Queiroz pregou, e ele disse assim, que um dia uma pessoa muito querida entregou para ele muitas flores, e essas flores eram muito cheirosas, mas quando ele foi pegar, essas flores furaram ele, machucaram a mão dele, e ele teve que cortar os espinhos, teve que tratar, teve que ajeitar elas todinhas para elas ficarem bonitinhas e perfumadinhas, enfeitando ali a sua sala.
Por que eu estou falando isso? Porque talvez o que eu falei aqui possa ter sido um pouco espinhoso para você escutar. Mas isso nada mais é do que uma demonstração de amor. Porque o Senhor diz, Ele repreende a todos quanto ama. Irmãos, olha para o lado aí, irmãos. Olha assim, olha para trás, vocês que estão aqui na frente. Olha quantas cadeiras vagas tem. Olha quantas oportunidades nós temos de preencher essas cadeiras. Não de pessoas, mas de novas criaturas, de regenerados, de servos de Deus. E para isso nós temos que abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho.